Uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa sessão pública de 8 da noite, de quarta-feira. Que a paz de Jesus esteja em todos os lares, esteja conosco. Eu vou ler um trecho do Evangelho por Emmanuel, o Evangelho segundo Lucas. Lucas é o meu evangelista favorito, né? Eu sou suspeita. Eu gosto muito do Evangelho de Lucas. E Emmanuel, então, ele vai analisar, vocês sabem, em diversos livros, né? E a FEB compilou o Evangelho de Lucas, o Evangelho de Mateus, né? Todos os comentários que Emmanuel fez com a psicografia do Chico Xavier. Então, o trecho de hoje é: porém, é necessária uma. Assim, Maria escolheu a boa parte que não será tirada dela. Então, está em Lucas, no capítulo 10, versículo 42. Então, a boa parte. Não te esqueças da boa parte que reside em todas as criaturas e em todas as coisas. O fogo destrói, mas transporta consigo o elemento purificador. A pedra é contundente, mas consolida a segurança. A ventania açoita impiedosa, todavia ajuda à renovação. A enxurrada é imundície, entretanto, costuma carrear o adubo indispensável à sementeira vitoriosa. Assim também, há criaturas que, revelando-se negativas em determinados setores da luta humana, são extremamente valiosas em outros. A apreciação unilateral é sempre ruinosa. A imperfeição completa, tanto quanto a perfeição integral, não existem no plano em que evoluímos. O criminoso, acusado por toda a gente, amanhã pode ser o enfermeiro que te estende o copo d'água. O companheiro, no qual descobres agora uma faixa de trevas, pode ser depois o irmão sublimado que te convida ao bom exemplo. A tempestade da hora em que vivemos é muitas vezes a fonte do bem-estar das horas que vamos viver. Busquemos o lado melhor das situações, dos acontecimentos e das pessoas. Maria escolheu a boa parte que não lhe será tirada, disse-nos o Senhor. Assimilemos a essência da divina lição. Quem procura a boa parte e nela se detém, recolhe no campo da vida o tesouro espiritual que jamais lhe será roubado. Esse trecho está no Fonte Viva, no capítulo 32. É um trecho que eu acho importantíssimo para nós em todos os momentos da nossa vida, nas nossas relações pessoais, nas nossas relações de trabalho, nesse momento em que nós estamos vivendo. Então, vamos procurar sempre a boa parte, sem ser otimistas, iludidos, mas também sem sermos pessimistas, sem sermos negativos, né? Então, sejamos realistas, esperançosos, né? E sejamos também coerentes com o que aprendemos em nossa doutrina. Então, olhemos sempre a boa parte e procuremos tirar lições proveitosas, positivas de tudo que nos acontece, tá bom? Então, meus queridos, minhas queridas, vamos agora para o momento da nossa prece de abertura. E eu gostaria, então, que todos fechassem os olhos para nos concentrarmos melhor, para que todos nós respirássemos profunda e pausadamente, procuremos nos sintonizar
com nossa casa, com Francisco de Paula. E vamos então agradecer a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula, pela oportunidade bendita de estarmos reunidos em nome de Jesus para esta sessão de esclarecimento, de estudo, mas também de conforto, de confraternização, de acolhimento. Que a tua paz, Senhor, nos envolva nossos lares, nos dando a sua proteção, seu amparo, e que possamos estar todos conscientes, ativamente participando da sessão, com concentração, com silêncio, desejando as melhores vibrações à Lúcia, que vai fazer a palestra de hoje, e a todos nós que aqui estamos. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Eu vou pedir à nossa irmã Mariana ou a Mônica para ler um trecho, que é o trecho do capítulo 20, item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, capítulo 20, os trabalhadores da última hora. Os trabalhadores do Senhor. Chegastes ao tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Felizes serão aqueles que tiverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro objetivo que a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos por 100 vezes mais do que esperavam. Felizes serão os que houverem dito aos seus irmãos: trabalhemos juntos, irmãos, e unamos nossos esforços para que o Mestre, ao chegar, encontre a obra terminada, porque então o Mestre lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que fizestes calar vossos ciúmes e vossas discórdias para não deixar que a obra sofresse. Porém, infelizes daqueles que, pelas suas divergências de opiniões, tiverem retardado a hora da colheita, porquanto a tempestade virá e eles serão levados pelo turbilhão. Nesse momento gritarão: graça, graça, mas o Senhor lhes dirá: por que pedis graça, vós que não tivestes piedade dos vossos irmãos, que lhe recusastes estender a mão, que esmagaste o fraco em vez de ampará-lo? Por que pedis graça, vós que procurastes recompensa nos prazeres da terra, na satisfação do vosso orgulho? Já recebeste a vossa recompensa, tal como a desejastes. Não peçais nada mais. As recompensas celestes são para aqueles que não pediram as recompensas da terra. Deus realiza neste momento a enumeração dos seus servidores fiéis e marcou cuidadosamente aqueles que só têm a aparência do devotamento, para que não usurpem o salário dos servidores corajosos, porquanto aos que não recuarem diante da sua tarefa, é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. E se cumprirão estas palavras: os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. O Espírito de Verdade, Paris, 1862. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, irmã. Que o Evangelho seja nossa bússola, nosso norte, nossa orientação diária. Nós vamos passar a palavra para a Lúcia Helena, que vai conversar conosco sobre o tema tempo e ação. Deus abençoe, minha irmã. Boa noite, meus queridos irmãos, boa noite, meus amigos. Esse tema, tempo e ação, ele parece algo até simples, né, de se compreender, e quando você penetra mais profundamente nesse tema, você consegue perceber o quanto você pode extrair de informação, de ensinamento, de condição, de qualidade. Eu tive a honra e sou grata da inspiração
para falar sobre esse tema através desse livrinho aqui, Convites de Sheila, escrito por Cleiton Levi, ditado pelo Espírito Sheila, cujo o tema do tópico que eu li foi realmente tempo e ação. Mas a profundidade do que era dito ali era tão grande que esse tema ficou na minha cabeça durante semanas, martelando e querendo que eu esmiuçasse mais, entendesse mais, recebesse mais aquela lição que estava sendo dada naquele tema. E eu gosto muito de ancorar, trazer minhas reflexões nos estudos em fatos da vida cotidiana, porque a nossa tendência, infelizmente, ainda é fixar muito nos exemplos negativos, né? A mídia e coisas assim ficam martelando a nossa cabeça o tempo todo, dizendo para a gente como que pode isso acontecer, mas que absurdo. E diversas coisas boas estão acontecendo o tempo todo. E procurando uma dessas coisas boas que eu sei que acontece, eu me deparei com uma mensagem dessas de WhatsApp ou de Instagram, não me lembro a rede social, mas porque a mensagem me marcou tanto, e eu falei, gente, é isso que eu preciso iniciar e apresentar para os meus irmãos. A imagem mostra, num dos túneis aqui da cidade, não está descrito qual, um veículo enguiçado, era um táxi, já estava assim no fim do dia, aquela correria de trânsito, vocês podem imaginar. Eu acredito até que alguns tenham visto essa imagem, ela circulou por aí, é uma coisa recente. E um motorista do veículo sozinho no meio ali empurrando o carro, aquela cena clássica, né? Barulho de buzina, motociclista buzinando, porque ele estava, entre aspas, atrapalhando o trânsito. Nisso, vem 2 motociclistas, emparelham com o carro, um a cada lado, e vão com a força motora das motocicletas e com o bracinho deles, um guiava e o outro empurrando o carro. Os 2 fazendo isso, um de cada lado, e aquele motorista conseguiu sair daquela posição difícil de estar com o carro enguiçado dentro do túnel e seguiu adiante. Conseguiu parar num lugar em segurança e os motociclistas foram embora num simples tchau. E essa cena, ela me vem mas assim, com um impacto muito grande, porque esse é o momento do aproveitamento do tempo associado à ação. Se nós pudéssemos fazer uma definição mais literal de tempo, a gente vai pensar em tempo como um intervalo entre um acontecimento e outro, ou passagens de horas, de dias, de meses, pode ser mensurado de diversas maneiras. Algumas pessoas também se referem a tempo como a coisa climática, né? Ou também como atribuem uma ação ao tempo, como se o tempo fosse um grande curador, tipo, só o tempo vai melhorar isso. Mas o tempo, ele tem um papel muito mais importante para nós, principalmente para nós que estamos militantes e estudantes da doutrina espírita, que já tivemos a proposta de aprender e crescer e entender a evolução e a eternidade do espírito. Então, este período que nós estamos aqui no nosso planeta Terra, enquanto encarnados, também pode ser definido como tempo, é um momento que não pode ser desperdiçado. O tempo, ele é uma oportunidade. Mas ele é uma oportunidade que serve como impulsor de uma ação. Eu não posso apanhar simplesmente a oportunidade e dizer, então tudo bem, eu vou me confortar porque eu nasci, vivi, tenho saúde, eu vou ficar em casa estudando para poder aprender os preceitos da doutrina. Aprendo, de repente, pessoas que têm uma boa memória, que têm um nível de inteligência até elevado, podem até ter a capacidade de decorar palavras por palavras. Mas é necessário que este momento de tempo venha sempre de braços dados com a ação. Porque o tempo, ele vai trazer a oportunidade, mas a ação
vai criar a sedimentação. E essa ação ela precisa ser pautada no bem. Se eu tenho a oportunidade, eu não posso desperdiçar tempo. Nós temos um exemplo no capítulo 25, no Evangelho de Mateus, que é a parábola dos talentos, né? A parábola é uma história que é contada envolvendo pessoas e com ensinamento. E passando rapidamente por essa parábola, só para a gente reforçar a ideia, um senhor tinha uma viagem grande para fazer e ele chama 3 servos e entrega a cada um dos servos uma quantia diferente de talentos. Os talentos, eu fui procurar ver, ele tem um peso equivalente hoje, seria a 25 ou 30 pesos em ouro. Tá? E na época era uma quantidade até bastante significativa em termos de moeda. Mas ele chama o primeiro e entrega para esse primeiro 5 talentos. Chama o segundo e entrega 3 talentos. E chama o último e entrega 1 talento. O primeiro recebe esses 5 talentos, agradece, ele sabe que o senhor vai viajar e vai para o campo trabalhar, vai vender a sua colheita, vai multiplicar aqueles talentos em 5 vezes mais. O segundo também, que recebeu 3 talentos, era uma quantia menor, mas ele conseguiu trazer também alguma lucratividade e algum empenho, ajudou pessoas, fez com que aqueles 3 talentos se multiplicassem. E o terceiro pegou esse talento e enterrou no solo, com medo, porque falou, o Senhor vai voltar e vai me pedir esse talento de volta. Está aqui enterrado. Então, quem somos nós nessa história? Quem somos nós nessa parábola? Quando Jesus traz esse ensinamento para a gente, ele está nitidamente mostrando que nós não podemos ficar parados diante dessa dádiva que a gente recebe, que é a vida, que é uma nova oportunidade na reencarnação, que nós cremos e temos provas de que é real. A nossa visão, a partir do momento que nos deparamos com os ensinamentos da doutrina, que vamos aprendendo cada vez mais com a passagem do tempo, nós não podemos ou não devemos enterrar os nossos talentos. E os nossos talentos não precisam ser em grande proporção, talentos que vão chamar a atenção. Não, não, irmãos. Eu não preciso estar aparecendo o tempo todo. Eu não preciso estar em evidência. Eu não preciso marcar com grandes feitos. Eu preciso fazer. É necessário que eu comece desde já a perceber as oportunidades que o tempo me dá. As oportunidades que eu posso transformar em uma ação no bem. Nós temos esse exemplo das nossas reuniões, que durante um tempo, né, no começo, meio, a gente ficou atordoado, mas nós temos essas reuniões que tanto têm trazido ensinamentos. Isso é ação no bem. Eu tenho certeza que nesse e nos outros horários, muitas pessoas estão aguardando com uma expectativa profunda as palavras que vão ser ditas. Vão ouvir o Evangelho e vão se identificar, vão entender, vão se nortear naquelas palavras para tomarem decisões. Nós tivemos, através desse exemplo da parábola dos talentos, o princípio de Jesus nos dizendo, vá e faça. Jesus é o nosso grande exemplo, né? Ele veio e ele fez. Pela magnitude e escola do espírito dele, se nós formos raciocinar bem, em termos de lógica, Jesus poderia ter dito, não, eu vou mandar os ensinamentos, outros virão depois de mim, eu não preciso muito cuidar, eles vão achar o caminho um dia. Pelo contrário, Jesus nos acolheu,
Jesus sentou conosco. Jesus comeu conosco. Jesus trouxe ensinamentos. Jesus multiplicou as possibilidades de encontrarmos a paz. Multiplicou as possibilidades de sabermos os caminhos da evolução. Jesus fez e mostrou que nós devíamos fazer. Jesus fez ensinando, mostrando, fazendo, criando e multiplicando. A partir de Jesus, nós chegamos aqui. Porque nós que já estamos nos estudos, não podemos ter dúvidas que estivemos lá atrás, praticando atos de tortura, praticando coisas que não eram muito vinculadas ao nosso progresso, levando algumas situações para a tristeza, para a infelicidade. E a partir desses ensinamentos de Jesus, que modificou tudo, a partir dele, como marco, nós começamos a entender que o amor, a caridade, são os nossos caminhos. Essa foi a grande ação de Jesus, que se perpetua até hoje. Uma ação tão intensa que trouxe para nós a possibilidade de sabermos por onde começar. Então, com esse tempo que nós temos, nós podemos sim estudar, nós podemos sim ligar para um amigo, dar um ombro, nós podemos sim transformar uma pequena fração do dia de uma pessoa num momento de reforço, dando sim um prato de comida. E eu não poderia falar desse tema sem falar na nossa grande experiência atual, né? A pandemia. Até a dita pandemia, nós não tínhamos tempo. Vocês se lembram? Nós estávamos apressados, nós corríamos, nós tínhamos que fazer, nós tínhamos agenda, nós tínhamos que encontrar fulano, nós tínhamos almoço, o trabalho, o chefe, o vizinho e a reunião do condomínio e não está dando tempo de estudar, não está dando tempo de fazer nada, o que que eu faço? Meu Deus, eu estou cansada, eu não consigo dormir. E aí, pá! Parou todo mundo. Alguns, né? Eu, particularmente, não parei, mas isso é outra história. Parou todo mundo. E quando nós paramos, o que nós tivemos que fazer? Transformar aquele tempo, mais uma vez, em ação. E quem não conseguiu entender esse propósito, fez o quê? Sentou, chorou, reclamou, resmungou. Ai, como vai ser? Eu quero ir à rua, eu não quero usar máscara, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Porque nós estávamos diante de uma situação difícil, inexplicada ainda para muita gente, ainda temos muitas lacunas para entender isso tudo que a gente está vivendo e viveu naqueles dias mais apertados, mas nós tínhamos sim o dito tempo. E o que nós fizemos com esse tempo? Qual foi a nossa ação? Nossa congregação, né, graças a Deus, tomou essa atitude e tem estado ativa, bem ativa. Não parou, só precisou de um tempinho para se erguer, ficar em pé e começar de novo nos trabalhos, para entender o que estava acontecendo. Mas e nós? Nós estudamos mais? Nós pegamos mais o Evangelho? O que nós fizemos por nós? Enquanto seres que têm uma fé raciocinada e estamos em evolução. Nós procuramos as pessoas através dos telefones e dos e-mails e etc., dos meios de comunicação digital que dominaram essa pandemia. Nós nos procuramos para potencializar a nossa reforma íntima e procurar nos entendermos. Nós entendemos que era um momento de frear aquela velocidade toda que nós estávamos e entendermos também que não é o progresso material o cerne, o núcleo da nossa vida. Paramos para refletir sobre isso. Porque se nós estivermos observando só
o superficial, eu fui obrigada a parar porque teve uma pandemia, talvez a gente demore um pouco mais para entender o significado disso tudo. Mas com um pouquinho de esforço, de boa vontade, a gente consegue entender que esse foi um momento único na nossa vida, no nosso momento, enquanto seres ora encarnados, enquanto um complexo de espírito eterno e corpo perecível. Foi nesse momento que nós conseguimos entender que a nossa velocidade não estava boa, que nós não estávamos distribuindo o tempo. E longe de querer trazer para vocês noções de gestão de tempo, porque não é esse o propósito, eu gostaria de compartilhar com vocês os ensinamentos. A pandemia propiciou um tempo para a família, um tempo para as convivências mais íntimas, mais próximas. Havia momentos em que cada um queria ficar num cantinho porque não aguentava mais aquela pessoa ali do lado. Mas por quê? E aí a gente tinha que chamar para conversar e dizer, olha, eu sou assim, olha, eu prefiro fazer assado, eu gosto assim, eu gosto assado, porque nós tínhamos perdido o diálogo. Nós estávamos o tempo todo com uma caixinha mágica chamada celular na mão e não conversávamos uns com os outros. A pandemia me propiciou falar com pessoas que eu não falava há muito tempo. Me propiciou ver as coisas, os potenciais dos meus vizinhos. Há locais e prédios hoje que vendem tudo que vocês possam imaginar em termos de comestíveis, livros antigos, bate-papos pelas lives. Pessoas estão se vendo através dessas lives, aniversários virtuais. Mas muito além disso, do simples entender que nós podemos ficar mais sociáveis, é o entender que nós precisamos estar unidos para que esse progresso aconteça. E quem não tem alguém, quem está só, a gente busca. Ainda é possível buscar os ditos solitários, aquelas pessoas que ainda não conseguiram, por motivos que não nos cabem, compartilhar um pouco desse nosso bom convívio. E nós, como irmãos, precisamos entender dessa necessidade de agregar. A pandemia trouxe isso. Esse isolamento, ele não foi tão isolador assim para quem soube utilizar. A pandemia nos fez prestar atenção no que nós estávamos comendo. Nós estávamos nos alimentando, correndo, com alimentos nem sempre tão saudáveis. E isso é bom para o nosso corpo, porque o nosso corpo é o templo do nosso espírito. E precisamos sim cuidar do corpo. Cuidamos do corpo melhorando nossa alimentação, cuidamos do corpo fazendo meditações. Foi uma ação. Muita gente começou a meditar através de meditações guiadas ou buscando saber. Eu recebi pessoas perguntando como fazer. E a meditação, ela traz para a gente um encontro com a gente mesmo, o silêncio interior tão necessário para a gente entender os ensinamentos e os caminhos para evoluir, para o progresso. Então, se nós agíssemos dentro de uma visão ampliada, com certeza não ficaríamos sentados chorando porque o mundo vai acabar. Pelo contrário, muito vai começar. Muito vai começar. Nós estamos conscientes que estamos vivendo um processo de transição. Eu acho que essa situação ela trouxe para nós, né, a solidificação de que nós estamos realmente num planeta em transição. As coisas estão sendo mostradas de uma maneira, às vezes, que a gente não consegue nem acompanhar. Verdades estão sendo ditas, máscaras estão sendo retiradas no sentido filosófico da palavra, pessoas estão se revelando e mostrando que ainda precisam caminhar mais um pouco, progredir mais um pouco. Isso é ação. A Terra está mostrando para a gente. Acompanhem, venham comigo para o mundo de regeneração. Está tudo nos nossos ensinamentos, o Evangelho traz. Esse trecho do Evangelho dos Obreiros mostra nitidamente o quanto a gente precisa entender a verdade do bem.
o quanto a gente precisa entender a seriedade com que temos que encarar a prática do bem nas nossas vidas, nos nossos momentos todos, entendendo os nossos raciocínios quando não caminham muito no universo de coisas boas, porque a gente se conhece e a gente sabe quando não está caminhando bem. Mas esse silêncio interior que o nosso autocuidar trouxe, ele faz com que isso fique cada vez mais nítido. Estamos, sim, num planeta a caminho da regeneração. E Jesus trouxe isso para a gente. O Espírito da Verdade fala nitidamente aqui. Ficar parado esperando acontecer não é o caminho, irmãos. Não deixem passar esse trem. Não deixem. Não podemos. Nós temos responsabilidade dobrada porque nós temos acesso ao Evangelho, nós temos acesso aos ensinamentos que os bons espíritos trazem para a gente com total benevolência. Nós temos acesso aos ensinamentos que os nossos guias e mentores nos mostram o tempo todo. Quando o nosso coração se sensibiliza, quando nossa mente se mostra voltada para ajudar a B ou C, é a nós mesmos que estamos ajudando. E essa ajuda, ela tem uma capacidade de automultiplicar-se, porque ela se expande, ela vai para todos os lados, em forma de luz, de ensinamento, de esclarecimento, de dádiva, nas nossas vidas e naquele ou naqueles de quem supomos estarmos ajudando. E o grande momento em que nós conseguimos dar esse salto para a ação é aquele momento em que nós alimentamos e damos vazão à nossa vontade. Sem vontade não vamos a lugar nenhum. É a vontade que nos move, é a vontade que nos faz fazer as coisas, que nos traz as oportunidades vistas, querer ver, querer enxergar, querer trazer paz, querer ter paz. A vontade nos faz modificarmos tudo ao nosso redor. Se nós queremos militar no bem e na paz, nós vamos, independentes de que as pessoas não entendam, não aceitem, digam que bobagem. Quantas vezes a gente ouve isso? Mas você vai ajudar essa pessoa? Deixa isso para lá, não adianta não. A gente não pode ouvir isso, irmãos, porque não nos cabe julgar a ninguém. Porque nós não fomos julgados. Nós tivemos oportunidades. Estamos tendo oportunidades. Então, meus queridos, quando a irmã Sheila traz para a gente essa questão, a gente vê que o tempo e a ação são transformadores. Transformam, sim, aquele momentinho da oportunidade em progresso. Transformam para a gente uma consciência de que nós temos uma missão, que pode ser pequenininha, do tamanho da cabeça de um alfinete, ou pode ser grande. Nós temos os expoentes, os ícones aí, Buda, Mahatma Gandhi, Madre Teresa. Sim, temos esses expoentes como exemplos, o nosso Mestre Jesus como exemplo maior. Sim, temos. Mas nós também somos filhos de Deus, Pai Criador. Então, o nosso papel, ele é importante. Não é bom que nós nos sintamos inferiorizados ou inferiores ou pouco. O que estou fazendo é muito pouco. Mas eu estou fazendo. Eu não estou na inércia, aguardando aquele tempo passar. Porque ele segue, independente de nós. Então, é importante prestarmos atenção em como estamos trabalhando as nossas horas, no quão é válido aquele momento que começa no dia, naquela hora que você abre os olhos e já age agradecendo por estar abrindo os seus olhos. E nos momentos de dificuldade, porque a gente não pode deixar de falar deles, é bom vivermos aquelas
dificuldades, passarmos por aqueles apertos que a gente passa e sabe que vai passar. É um mundo de provas e expiações. Mas naqueles momentos, nós podemos utilizar aquele tempo para transformar numa ação de calma. Se há conflito, se há alvoroço, se há briga, nós podemos levar palavras para apaziguar. Se há tristeza, nós podemos levar o nosso silêncio acolhedor, a nossa compreensão, o nosso afago, o nosso abraço. Se há dificuldades, nós podemos contribuir. Sim, às vezes, a dificuldade material vai olhar para nós e vai dizer, preciso. Né? A Madre Teresa, que eu citei agora há pouco, dizia, quem tem fome tem pressa. Mas eu não posso, eu estou apertada também. Então, a gente pelo menos diz, que Deus te abençoe. E eu vou tentar ver se alguém te ajuda com esse alimento ou com essa coisa. E o que essa pessoa vai fazer com isso, para nós, não vai fazer muita diferença, porque é o livre-arbítrio dela. O que ela vai fazer não faz diferença. Mas o que nós fizemos para a nossa evolução faz muita diferença. A pergunta 919 do Livro dos Espíritos, ela fala para a gente que conhecer a si mesmo é a chave do progresso. Eles já diziam para a gente lá, conhecer a si mesmo. Então vamos aproveitar esse tempo para que nós possamos nos conhecer, nos entender, que possamos silenciar quando preciso, que possamos trazer a paz interior quando preciso. Existe um trabalho científico, estudado, que você pode conter um ímpeto de fúria, de ira, em 90 segundos. Você tem 1 minuto e meio para conter um ímpeto de fúria. Quando a gente se conhece, a gente sabe quando a fúria está vindo, não é? E às vezes ela vem, às vezes sem motivo aparente. Mas quando a gente cria esse cuidado de agir para nos conhecermos, a gente já sabe quando ela vem. E se a gente puder controlar, domar esse dragão, a gente vai estar ajudando muito aquela pessoa que está conosco, geralmente alguém bem próximo, né? Para quem a gente, como falhos que somos, dirigimos a fúria. E naquele 1 minuto e meio, se a gente souber silenciar nosso interior, acalmar, entender, está vindo, está vindo. Pelo menos você põe a água da paz na boca do Chico e não briga. Talvez você ainda carregue um pouco de desconforto, um mal-estar, uma irritabilidadezinha, mas a gente vai saber dominar aquilo. E mais uma vez estaremos militando na esfera da paz, do bem. Quando a gente perdoa também, a gente está usando o nosso tempo para uma boa ação. Perdoar é esquecer. Mas esquecer de uma maneira em que você deixe o outro livre do compromisso de te ressarcir, de te pagar, de te pedir perdão, às vezes. Você perdoa. E o perdão é libertador da gente. O perdão liberta a gente. E ninguém vence sozinho. Essa situação da pandemia mostrou isso. A coisa só começou a melhorar quando a gente entendeu que sozinho não ia dar. Quando nós buscamos a religiosidade consciente, esclarecedora, apaziguadora, consoladora, seja ela em qualquer esfera. Quando nós buscamos o outro, quando nós buscamos harmonizar os nossos convívios familiares, de trabalho, e até mesmo com aqueles desconhecidos e ditos desafetos. Quando nós harmonizamos, foi ficando melhor. Vocês perceberam isso? Eu percebi. Então, queridos,
estamos na primavera, né? O dia hoje eu não podia deixar de lembrar. Entramos na primavera. O tempo trouxe para nós a primavera. O dia, as noites, elas vão abrindo as flores, em silêncio. E quando você vê, vai passando na rua, e que bom, né? Em alguns lugares a gente tem essas orquídeas plantadas na rua, e a gente se depara com aquele espetáculo da natureza. Símbolo maior da expressão de Deus nas nossas vidas é a natureza. A gente precisa usar o nosso tempo para prestar atenção na natureza, porque ela também é nossa irmã. Temos uma relação simbiótica com ela. Então vamos florescer, vamos abrir para os irmãos a luz, vamos doar nossos perfumes, vamos doar nosso viço, seja uma flor ou sejam várias. Podemos ser várias flores aqui. Eu estou olhando os rostinhos de vocês e estou vendo como flores possíveis. Cada um que multiplica a palavra, cada um que leva o carinho, o afeto, a boa vontade, o amor. Está fazendo a primavera dentro da própria vida e vai conseguir enxergar as flores. Então, meus irmãos, vamos transformar o tempo que temos, e nós temos, em ação. Ação no bem, ação na consciência. A ação que o Mestre Jesus trouxe para nós. Possamos observar seus preceitos, seus ensinamentos. Toda essa esfera de paz que ele nos mostrou que é possível. E vamos progredir. Vamos caminhar com o nosso planeta. Vamos para a regeneração. Vamos manter nossas uniões. Unidos somos fortes. E sem união não há progresso. Gratidão por vocês estarem aqui nesse momento. Gratidão pela possibilidade de fazer esse estudo. Gratidão aos nossos mentores. E graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Muito obrigada. Boa noite a todos. Nós é que te agradecemos, Lúcia. Muito obrigada pelo estudo. Eu não sei se seria possível você ler a mensagem da Sheila. Agora? Seria para nós? Claro, claro. Agora. Vai ser ótimo. Eu queria fazer isso, mas fiquei preocupada com o tempo. O tempo, né? Tempo e ação, 77. Vamos lá, meus irmãos. Bastante atenção. Tempo e ação. O tempo traz a oportunidade. A ação a transforma em progresso. O tempo amadurece. A ação alimenta. O tempo alivia. A ação fortalece. Seja qual for a dificuldade, confia no tempo e age no bem. Porque todo tempo é tempo de aprender. E toda a ação no bem é garantia de paz na consciência. Graças a Deus. Fantástico, né? Parece pequenininho, né? Mas... Não, a Sheila ela tem umas... A gente se aprofunda e é aí, nesse momento, é que a gente pode meditar. O ideal, né, sempre quando a gente lê alguma mensagem, a gente parar e meditar naquilo que a gente leu e refletir, né? É muito bonito. Você disse uma coisa que eu achei muito importante, aliás, várias, né? Mas a meditação, a Ana Rosa Airão desenvolveu... Ana Rosa Airão, a gente conhece, foi lá da congregação, né? E ela é neurologista, né? Ela desenvolveu uma técnica de meditação à luz da doutrina espírita. Então, quem estiver interessado pode me procurar no privado, que eu... Todos, né? Eu dou o caminho das pedras, tá? Uma outra coisa também é importante, que você fez um comentário, meu grupo de estudos. Isso. Nesse momento,
é fundamental a gente ter grupos de estudos, né? Quem sabe a gente não começa a criar, quem não está em grupos de estudos, vai procurando. Gente, vocês conhecem algum grupo em que eu possa entrar para estudar e tal? Estão sendo formados, já foram vários grupos de estudo. Então, eu acho muito, muito importante nesse momento a gente ter isso, né? Olha, Lucilena, muito obrigada mesmo. Espero contar com você, a gente possa contar com você em outras ocasiões. Se Deus quiser. Muito obrigada. Eu nunca vou dizer que não tenho tempo, eu pego a oportunidade. Obrigada, gente. Tem que botar em prática, né, meninos? Agora, querido, obrigada, depois desse banquete, né, de toda a doutrina espírita sendo dita aos poucos, dessa forma doce, suave, que a Lúcia nos trouxe, né? Nós vamos nos preparar para a irradiação, tá bem? Então, vamos nos concentrar agora, por favor, fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula, para que nos sintonizemos com as melhores vibrações, que nos sintonizemos com os nossos mentores e com os mentores da casa de Francisco de Paula, nossa casa. Em primeiro lugar, para pedir perdão por alguma palavra, alguma atitude que tenha ferido um irmão nosso, para que a gente possa, de alma limpa, pedir que ampare a todos nós, que console, que conforte a todos os nossos irmãos, aqueles irmãos mais necessitados, os irmãos que estão passando por grande sofrimento moral ou físico, estejam onde estiverem, nas comunidades carentes, nas ruas, nas residências, nos campos de refugiados, nas aldeias indígenas, nos quilombos, nas zonas de conflito, em todos os locais, Senhor, que o Senhor lance seu olhar misericordioso a todos, que eles possam sentir a presença benéfica dos nossos bondosos amigos espirituais, que estão sempre nos socorrendo, nos amparando, que a esperança possa brotar no coração desses irmãos e que eles possam, passo a passo, seguir no caminho apontado pelo nosso Mestre. E que nós, Senhor, aqui tenhamos paz em nossos corações, em nossos lares, que contemos com a sua proteção, com este amor que nos aquece o coração e com esta doutrina que nos esclarece, que nos orienta e que nos chama à responsabilidade. Que tenhamos essa responsabilidade, esse compromisso de manter a serenidade, manter o equilíbrio, estudando sempre, procurando compreender os seus ensinamentos. Nosso mestre amigo esteja conosco e nos ampare a todos. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, vou pedir à nossa irmã Luzia para fazer a prece de agradecimento. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Pai amado, de infinito amor e bondade, mais uma noite de ensinamentos e bênçãos, agradecemos com os nossos corações irradiados pelas bênçãos oferecidas, pelos benfeitores espirituais, trabalhadores da Casa de Francisco, pelos ensinamentos fornecidos pela nossa irmã expositora, que também nos falou do fortalecimento
da fé, pelo trabalho no bem, pelo trabalho ao próximo, pela conscientização do tempo, e que nós sejamos dignos dos talentos que nos foi confiados e que seremos também portadores deles até o final desta encarnação e entregá-los a Ti multiplicados dentro dos ensinamentos que essa doutrina bendita nos dá. Que sejamos fortalecidos para o nosso dia a dia. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Queridos, eu vou fazer a leitura do boletim da casa rapidamente, tá bem? E eu peço a atenção de todos, especialmente para a campanha para o Dia das Crianças, né? Vamos colaborar com qualquer valor, depositando em uma das contas da congregação. Elas estão disponíveis lá no nosso site e no cartaz que a gente está divulgando também. Enviar a foto do comprovante para o WhatsApp para controle. O telefone também está lá no cartaz. Tá? De alguma forma, a gente vai fazer o Dia das Crianças, sim. Lar de Francisco, nós estamos aceitando doação de fraldas de tamanho G, EG, XG, da Big Frau, roupa íntima, tamanho G e EG, feminina e masculina, luvas de látex, tamanhos M e G, especialmente tamanhos M, estava em falta, e esparadrapo micropólio. Entregas diretamente lá no lar, na Rua Filgueiras Lima, 99, no Riachuelo. Agora vejam, a congregação, como disse a Lúcia Helena, ela está aberta, ela está trabalhando em nosso benefício. Então, além da Câmara de Passes, além da educação mediúnica, dos estudos doutrinários, além da atendimento ao médium enfermo, nós estamos com sessões públicas virtuais às terças-feiras, às 8 da noite, pelo Google Meet. Quarta-feira tem às 10 da manhã e às 8 da noite pelo aplicativo Zoom. Sexta-feira, às 15 horas, é pelo WhatsApp. E sexta-feira, às 8 da noite, é pelo aplicativo Zoom. Aos domingos, 15h30, pelo YouTube. O link convite para as reuniões online será divulgado nos grupos de WhatsApp e no site da congregação. Prece pela humanidade, nós fazemos, então, diariamente, às 21h30, em sua residência. Leia uma página do Evangelho segundo o Espiritismo e faça conosco uma prece em favor da humanidade. Caso queira, envie o nome das pessoas para as quais deseja solicitar irradiação. Lá no site, selecione lá no menu Pandemia, Irradiação e Prece à Distância e clique no link para acessar o formulário de irradiação. No mesmo local, a gente tem a prece pelos desencarnados. Também há um formulário específico. Basta clicar no link para colocar o nome do ente querido. E a prece todas as segundas-feiras, às 18h30. Os benfeitores espirituais irão prover o auxílio necessário aos nossos irmãos. Basta incluir o nome dele, né? Uma coisa importante é que a gente tem que lembrar que a prece deve ser dirigida a Deus ou a Jesus, jamais invocando o irmão desencarnado, tá bem? Palestras virtuais acontecem lá no nosso site, toda terça, quarta e sábado. E lá no menu seleciona divulgação CEFP no YouTube. O Jornal A Caridade também está em versão digital, sai todo mês e está lá no site, na aba de divulgação Jornal A Caridade. Os estudos doutrinários que estão acontecendo estão relacionados lá no Jornal A Caridade e a gente pode se inscrever através do e-mail contato@cefp.org.br. O atendimento fraterno está sendo feito no site do espiritismo.net, uma equipe da congregação fez o curso e pode clicar lá no site da congregação mesmo ou acessar diretamente o site do espiritismo.net. Em caso de necessidade, se precisar, entre em contato com a gente aqui, que a gente encaminha se for muito urgente, tá bom? Queridos, eu só tenho a agradecer a todos, a presença de todos.
a presença da Lucelena, nos brindando com esse estudo tão tocante, tão emocionante que foi. Quero agradecer a todos, convidar a todos para estar conosco na semana que vem. Na semana que vem, a gente vai ter um estudo com o tema A Boca Fala do que está cheio o coração. A comunicação não violenta. É um tema muito interessante, vai ser conduzido pelo Igor Nunes, que é de um centro espírita, que agora vocês vão me desculpar, e o Igor também, eu esqueci o nome, é lá de Niterói, eu esqueci o nome, é lá de Niterói, e ele faz parte da Mocidade Espírita, então ele está no Comerge e tal, e vocês, eu acho que ele vai abrir para perguntas também, tá? Então vamos dar um tempo para ele falar, e aí depois ele vai abrir para perguntas. Então, estão todos convidados. Fiquem com Deus. Podem abrir os microfones para a gente se falar. Dá oi, tchau. Tchau, boa noite a todos. Boa Até noite, sexta-feira. boa noite. Obrigada, Lúcia. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Até sexta-feira. Boa noite, boa noite. Obrigada, obrigada. Boa noite a todos. Boa noite, Boa noite a todos. Um abraço. Tchau. Tchau. gente. Um abraço. Obrigada. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Muito obrigada. Boa noite, obrigada. Precisarem de alguma coisa, Beijo. Obrigada, Lúcia. Oi. Um beijo. Obrigada, amiga. Obrigada a todos. Obrigada, amiga. Obrigada, amiga. Nada, meu amor. Boa noite. boa noite. Márcia. Beijo. Tchau, lindas. Tchau. Um beijo, gente. Fiquem com Beijo. Deus. Muito obrigada. Até para Boa noite. Fiquem com Deus. Tchau. Amém. Um Não abraço. posso desligar, então. Boa noite. Acho que pode. Abraço, Márcio. Tchau, um abraço a todos. Tchau, Muito gente. obrigada, viu? Fiquem Um com abraço, Márcia. Um Um beijo. abraço. Beijo. Um abraço. Tchau, querido. Um abraço para Tchau. vocês todos. Um abraço. Isso. Abraço. Abraço Tchau. coletivo. É. Tchau, Márcia. Um abraço. Muito obrigada.